pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, seguimos os teus passos, Deus, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Boa noite a todos. É alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos em louvor ao Senhor, prestar a Ele culto agradável. Então, desde já, o convite é que o seu coração esteja disposto, seu coração esteja voltado para isso, né? Não para vir aqui ouvir música, não para vir aqui apenas ouvir filosofia, mas nós estamos aqui para cantar louvores e para ouvir a palavra do Deus vivo. Então, que nosso coração esteja com esse propósito, com esta consciência, né? O nosso culto racional, nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo aqui. Então, eu queria convidar desde já vocês a colocar de pé, abrir a sua Bíblia aí no profeta Isaías, no capítulo 48, e desde já proponha no seu coração, não vir aqui apenas para receber, né? Mas para dar algo ao Senhor, dar culto, dar a Ele exaltação, louvor, honra, porque Ele é digno. E com certeza, se você tiver com o seu coração e os seus ouvidos abertos, você também vai ouvir algo de Deus para você nessa noite, amém? Isaías 48, verso 17. Amém? Os irmãos que estão em casa também, já vão aí se preparando, né? Nós sabemos que estar em casa é um pouco mais difícil, outras coisas acabam nos distraindo, mas faça um esforço, né? O Senhor é digno disso. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil
e te guia pelo caminho em que deves andar. Mais uma vez. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluias. Uma prova de que nós amamos ao Senhor, de que nós cremos nele, é crer no que ele diz, crer no que ele quer nos passar, crer no caminho que ele aponta para nós. Isso é o maior respeito e maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. Ouvir a sua voz, respeitar a sua vontade, querer saber o que ele quer para nós. E ele vai nos ensinar o que é útil e vai nos ensinar o caminho por onde devemos andar. Então, obedecer ao Senhor é uma grande forma de dar louvor a ele, porque você só obedece aquilo que você acredita. E se você acredita, então você tem aquilo como verdade absoluta. Que a palavra do Senhor seja verdade em nossos corações, ao ponto de nós seguirmos a ele sem pensar. Esse louvor que nós vamos cantar diz: Jesus meu guia é. E assim como ovelhas seguindo o seu pastor sem questionar para onde quer que ele vai levando e elas vão indo atrás, que sejamos assim com o Senhor também. Que esta palavra entre no seu coração e você passe então a buscar no Senhor a direção por onde você vai andar. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos cultuar ao Senhor. Ore a Ele e peça ao Senhor que abra o seu coração. Peça ao Senhor que fale contigo. Peça ao Senhor que Ele venha te ajudar a superar a dor que de repente está no seu coração nesse momento, que possa te impedir de oferecer ao Senhor um culto. Peça a Deus para que Ele te ajude. Peça para que Ele te abra. Peça para que Ele possa penetrar qualquer situação que você esteja vivendo e possa então te conceder a honra de sentir a sua presença neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, te damos graça, te louvamos, ó Deus, por cada uma das oportunidades que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. E Senhor, hoje não é diferente. Hoje, Senhor, nós não queremos desperdiçar essas horas que passaremos neste lugar. Não queremos vir aqui, Senhor, apenas para ver pessoas ou apenas para ouvir músicas legais, mas nós estamos aqui, Senhor, para estar com nossos irmãos em comunhão, oferecendo ao Senhor um culto agradável, Pai. Do fundo do nosso coração, ó Deus, nós queremos cantar louvores que exaltam o Teu nome. Nós queremos dizer palavras que sejam agradáveis aos Teus ouvidos, Pai. Nós queremos que tudo seja agradável a Ti. Não porque somos dignos, não porque somos perfeitos, Pai, mas pela sinceridade do nosso coração em querer oferecer algo bom a Ti. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe o nosso louvor. Agrada-te de nós. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que seja um culto especial para todos nós, Deus. Em nome de Jesus eu peço a Ti, ó Pai, que venha me abençoar. Venha abençoar a cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só pedir uma licencinha para o pessoal dos jovens que puder encaminhar o link para o Lázaro. Ele me pediu no particular e eu esqueci. Então quem tem o Lázaro lá no Jubandim, encaminha o link do culto para ele, por favor. Que o Senhor possa ser o seu guia. Mas para Ele te guiar, você precisa estar disposto a obedecer. E mesmo que não seja o caminho que você desejava, crer e confiar que é o melhor. Que Ele seja o teu guia. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é Um amigo que vai te levar pelo melhor caminho possível.
E Ele vai te guardar nesse caminho. O bom pastor que cuida das suas ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas. E quando eu senti temor, nele confiarei. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Eu sei que eu sou fraco, fraco sou, mas Deus, por isso confio nele, me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele fraco sou, mas Deus, Ele me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Em ti confio, Senhor. Em ti eu confiarei, confiarei. Me dá seu poder, seu amor. Crer em Deus, confiar em Deus, acreditar que Ele tem o melhor para nós, mesmo que talvez o melhor nesse momento seja dores, tribulações, lutas, mas no final, Jesus, Tu és meu guia, e eu declararei, meu bom pastor, meu protetor, em Ti eu confiarei. Aleluias, aplauda ao Senhor. Aleluias, obrigado, Deus. Aleluias. E confiar é se lançar, se deixar cair nos braços do Senhor.
Quando estamos brincando com nossos filhos, eles não questionam se nós iremos segurá-los quando eles querem pular sobre nós. Eles apenas pulam porque confiam que o seu Pai irá guardá-lo, irá protegê-lo. Assim também, quando confiamos no Senhor, nós aceitamos estar nos braços dEle, estarmos escondidos nele, habitar no seu esconderijo e descansar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ainda que um pai e uma mãe abandone seu filho, o Senhor jamais nos deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mesmo que agora seja o vale, Ele estará contigo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Declare isso ao Senhor dele. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor é perfeito, incomparável, incondicional. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E quem tem confiança no Senhor canta. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Caio em tua graça e caio de novo em tuas mãos. Obrigado, Senhor. E caio em tua graça. Obrigado porque nós temos para onde ir, porque nós temos em quem confiar. E caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Adore. Recaio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Recaio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. confio em ti, descanso em ti, Jesus. Caio de novo em tuas mãos. Confio
alívio, proteção. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso. Aleluia. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Aleluias. Porque o mundo se apega em diversas coisas. O mundo se apoia em pessoas, se apoia em ciência, se apoia em dados. Mas quando tudo isso cai por terra, o mundo não tem no que se apegar. Mas nós temos o Senhor, o único que tem palavras de vida eterna. E quando já não há esperança, quando as pessoas dizem agora, no que você vai se apoiar? Para onde você vai correr? Eu correrei para o Senhor, porque Ele me deu vida eterna além desta vida. E assim como disse Jó, ainda que Ele me mate, ainda que eu perca a minha vida, mesmo assim nele eu esperarei, porque é no Senhor que está o meu descanso. Aleluias, aplauda Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa música é a nossa esperança. Um dia nós veremos o Senhor. Basta dizer isso. Um dia nós estaremos diante dele. As palmas. Mesmo em dores nós cantaremos ao Senhor, porque temos uma esperança. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Essa é a nossa missão. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Então nós cantamos. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, mas servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Creia nisso. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Então cantarei. A face adorada de Jesus verei,
grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Quem estende as suas mãos sobre nós dali, sei assim que por mim Cristo veio aqui. Amém. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. Aleluias. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estão sem luz, quase a perecer. O meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Eu creio. Com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. Já cantamos desde hoje. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Então cante a face. A face adorada de Jesus verei. Coisa linda. Com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se você quer, cante. A face adorada, vai, de Jesus. Vamos lá. Com a grei no céu estarei. Aleluias. Essa esperança só tem aquele que sabe que foi comprado pelo sangue de Jesus. Não somos dignos, mas Ele nos deu essa oportunidade, essa alegria. E eu verei a face adorada de Jesus verei. Eu verei. E com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A quem? A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias. Que me quis salvar. Aleluia. Espero que você tenha se alegrado, assim como nós nos alegramos aqui. Graças a Deus, cantar louvores assim nos dá esperança, numa época caótica como nós estamos vivendo. Lembrar que esse não é o nosso final. Essa não é a nossa história, ela não acaba aqui. Ela tem a eternidade para ser contada na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Essa música é uma exaltação ao Senhor. Eu espero que você que já conhece a letra, feche os seus olhos e apenas adore a Ele, declarando que Ele é Senhor, declarando que Ele é Rei, que Ele tem um nome que está sobre todo nome, que Ele é digno do louvor, que Ele é santo.
Adore ao Senhor conosco. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Todo o universo, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Ele é. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Ele é justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará. Prostrados aos teus pés, o que nós fazemos? Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. As irmãs cantem ao Senhor. Acima de todos, Ele está acima de tudo. acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os homens cantam, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo com justiça e fidelidade, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás. E nós, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome. Adore ao Senhor em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar em nossos corações
habitas entre nós. Se você pode, diga isso. Ó Santo Deus, levante suas mãos e cante. ó Santo Deus, ó Santo Deus, 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 Santo Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Cante a Ele. Tu és santo, tu és Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és Só Tu és, Senhor, aleluias. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, o nosso Deus, aquele que fez os céus, o mar e a terra, aquele que nos formou, que nos criou, para a honra e glória do Seu nome. Aleluias, a Jesus toda a honra e toda a glória. Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Depois das ofertas. Pode ser. Amém. Amém, queridos. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia aí, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda aos Coríntios 9. Adriana não está aí não, tá? Adriana Santiago? Não. Versículo 6. Está escrito assim na palavra do Senhor: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça,
enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Glória a Deus. É uma bênção, um privilégio poder ofertar na casa do Senhor. A palavra de Deus usa uma metáfora para isso e chama de semear, a arte de semear, não é? É uma graça, na verdade. Semear na obra de Deus é uma graça. Uma graça que poucos desejam, mas é uma graça. A palavra de Deus ensina que aquele que semeia pouco, pouco ceifa, pouco colhe. E aquele que semeia com fartura também colhe, com abundância colhe. A dificuldade dos homens, na maioria das vezes, é confundir os papéis daquilo que é colocado em suas mãos. Eu lembro de quando tentaram Jesus acerca dos impostos, perguntaram a Jesus se era lícito ou não pagar os impostos a César, e Jesus pega uma moeda lá que tinha a imagem de César e diz a eles: olha, de quem que é essa figura aqui? De quem que é essa efígie? E eles disseram: de César. E Jesus então lhes replicou: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É importante que vocês não confundam estas coisas, não é? Que vocês não peguem aquilo que era para dar a Deus e acabem entregando a César, e pensem que só por dar a Deus aquilo que é devido a César vai ficar tudo em paz. Cada coisa tem que ser dada no seu lugar. O versículo 10 que nós lemos aí disse que ele é o que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Eu não posso confundir essas duas coisas. Tem coisas que são entregues a mim e que eu devo semeá-las. E tem coisas que são entregues a mim e que são para meu mantimento, para meu alimento. Eu não posso comer sementes. Sementes são dadas não para comer, mas para serem semeadas. Algumas pessoas recebem da parte de Deus, das mãos de Deus, sementes para serem semeadas e acreditam que aquelas sementes são para sua provisão, para seu alimento. E aí inverte os papéis. Algumas pessoas pegam aquilo que é para Deus e vende para César. E aí depois pega aquilo que é de César e entrega para Deus. E acha que vai ficar tudo bem. Não, meus irmãos, só ficará tudo bem se eu aprender o que é alimento e o que é semente. Se eu entender o que é de Deus e o que é de César. Não basta trazer dinheiro à igreja, muitas vezes dinheiro que é devido a homens, e achar que com isso a gente compra o favor de Deus. Deus não está à venda. Tem gente que acha que porque dá 10% na casa de Deus, então Deus se obriga a satisfazer suas vontades. Deus corre para servi-lo. Como o garçom faz, né? O garçom às vezes se desdobra ali para te agradar, para que no final você dê os 10% para ele. E tem gente que acha que Deus está assim, correndo para agradar alguém, para depois receber os 10%. Meus irmãos, Deus não precisa de nada. Quando eu entrego algo a Deus, o privilegiado sou eu, o abençoado sou eu. Na verdade, tudo que eu entrego a Deus, eu já recebi das mãos de Deus primeiro. Ninguém dá a Deus algo que antes não tenha recebido das mãos de Deus. Então ninguém deveria entregar dízimo ou oferta com barganha ou com tristeza, ou por necessidade, ou para receber outro tanto. Não, a gente entrega as coisas que entregamos na obra de Deus, porque entendemos que essas coisas se diz respeito aos homens. Mas tem algo que é exclusivo de Deus. A nossa vida, a nossa adoração, a prioridade, o centro da nossa vida, o nosso coração, o lugar de honra no nosso coração, isso pertence a Deus. E muitas pessoas têm pegado esse lugar de honra que só pertence a Deus e têm vendido para os homens, têm negociado isso com outros homens, têm entregue isso para outros homens ou até para si mesmo. A vida da pessoa virou o centro, a família virou o centro, o trabalho virou a prioridade, o dinheiro virou a coisa mais importante. São coisas que estão sendo
estão destronando Deus do nosso coração, estão tirando o lugar de Deus da nossa vida. Irmãos, a César o que é de César. Nós temos compromissos com os homens e devemos honrar esses nossos compromissos. Não vamos pegar isso que deve ser dado aos homens, porque é devido aos homens, e vamos entregar a Deus. Mas tampouco vamos pegar aquilo que é devido a Deus, que é a nossa adoração, que é o nosso melhor, que é a primícia da nossa vida, que é o lugar de honra na nossa vida, e vamos terceirizar isso, entregar isso na mão de outras pessoas. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O Senhor é aquele que dá pão para alimento e semente para ser semeada. Não coma a semente, não semeie o pão, cada coisa no seu lugar. Honre a Deus e Deus honrará você também. Não se envergonhe das coisas de Deus e Deus não se envergonhará de você também. Faça o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. No momento da oferta, tem prazer, tem alegria de ofertar? Faça isso. Não tem prazer, não tem alegria? Não faça. O Senhor suprirá a necessidade da obra dele de outra forma. E vai acabar faltando para você, porque não foi com fé, não foi com alegria, não foi com gratidão no seu coração. Agora você tem prazer, você tem alegria, você entende a importância da obra de Deus, entende a importância das ofertas, do dízimo, entendeu isso, entende que isso é bênção para você mesmo, entende que não é Deus que precisa do seu dinheiro, que Deus estabeleceu esse percentual não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos destronar o dinheiro do nosso coração, nós precisamos destronar as coisas do nosso coração. Então essa é uma forma de nós deixarmos o dinheiro no lugar dele e deixarmos Deus no lugar dele também. Se alguém, irmãos, eu tenho dúvida sinceramente, mas eu tenho dúvida se alguém que não consegue, que não é capaz de devolver os dízimos, se esse alguém é realmente capaz de entregar o coração para Deus. É realmente capaz de fazer Deus o centro da sua vida. Se ele não tem coragem de entregar dinheiro, como é que vai entregar a vida? Quem entrega dinheiro pode entregar muito, mas quem entrega a vida, entregou tudo. E o Senhor não quer menos que tudo. Ele quer a sua vida, Ele quer a minha vida para louvor da glória dEle. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar agora, consagrando dízimos e ofertas ao Senhor. Existem envelopes aí nas cadeiras que estão à sua frente. Se você com alegria e com gratidão quer entregar uma oferta ou devolver o dízimo, coloque no envelope e traga aqui à frente, enquanto nós vamos louvar a Deus. Os irmãos do Despertar vai estar aqui apresentando um louvor a Deus. Enquanto isso, você pode sair do seu lugar aí à vontade, vir aqui à frente, à minha direita ou à minha esquerda, tem gasofilaços aqui, coloque a sua oferta e faça isso com alegria e com gratidão, e o nome do Senhor será glorificado. Pai, te louvamos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, te bendizemos porque o Senhor é Deus e é digno de ser louvado e ser adorado em todo o tempo. Nós te louvamos com nossas vidas, Senhor, porque o Senhor não merece menos que isso, o Senhor merece a nossa vida, e a nossa vida nós entregamos a Ti mais uma vez essa noite. Esse culto, Senhor, é como novamente, de forma recorrente, nós entregamos nossa vida e nosso coração ao Senhor. Receba para teu louvor e para a tua glória. Ser servido também, Senhor, de receber dízimos e ofertas que os teus servos trazem ao seu altar esta noite. Pai, fazem isso com gratidão, fazem isso com alegria, não foram constrangidos a fazê-lo, não fazem porque tem uma necessidade específica, não fazem para ganhar outro tanto. Fazem, Senhor, porque entendem que receberam das tuas mãos e com alegria e com gratidão querem entregar no seu altar. Pai, em nome de Jesus, consagra, abençoa, que seja usado com responsabilidade, com seriedade, com honestidade, com transparência, para que em tudo o seu nome seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos ouvir os irmãos do Despertar. Amém. Boa noite, graças a paz. Ontem foi o dia do Jovem Batista Nacional e nós estivemos aqui ministrando essa mesma dança. Os jovens também louvaram, foi uma grande bênção. Hoje nós vamos falar sobre nessa dança, né? Ela fala sobre batalhas espirituais.
E por coincidência, na verdade, não coincidência, né, porque as coisas de Deus nunca são, nós enfrentamos também muitas dificuldades na nossa semana, e hoje nós estamos entendendo, né, Deus tem nos mostrado que, apesar dos levantes que o inimigo tem feito contra nossas vidas, contra o povo que é de Deus, ele tem se mostrado mais poderoso, né? Essa canção fala que ele é por nós, ele é mais poderoso do que todas as coisas. E eu gostaria também de estar lendo Efésios, que é o que fala sobre isso. Só um instantinho que eu vou abrir aqui. Tá, em Efésios 6, no versículo 10 em diante. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestes. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. É isso. Enquanto nós estivermos ministrando aqui, vocês podem estar colocando o dízimos e ofertas aqui nas laterais. Amém? Poder da ressurreição.
Amém. Obrigado. Glória a Deus. Que bênção, parabéns aos jovens. Foi um lindo culto dos jovens ontem. Vocês estiveram reunidos aqui, 120 jovens, de todo aqui o ABC, de Santo André, São Bernardo, lá de Mauá também, Ribeirão Pires, enfim. Foi um culto muito abençoado, foi muito bom estar aqui com vocês. E os nossos jovens representaram a nossa igreja dignamente, de forma que nos trouxe muita satisfação e muita alegria. A recepção que foi dada, o jeito que trataram o pessoal lá embaixo, eu recebi muitos retornos positivos da forma que vocês receberam os demais jovens aqui, as igrejas que foram representadas aqui, e eu quero mais uma vez agradecer, que Deus os mantenha sempre assim, dispostos a fazer o melhor para a glória do Senhor. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, por favor. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Quero relembrá-los que nossa escola bíblica está acontecendo aos domingos às 17 horas. Nós entendemos que fazendo este horário, os irmãos acabam não tendo que vir 2 vezes, podem vir às 5 e já ficam para o culto, e dessa forma a gente ganha o tempo aí de deslocamento, e tem sido uma bênção. Nós iniciamos hoje um estudo muito importante sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Tem muitas lições ali para nós, em cada uma daquelas cartas, semelhanças, contrastes, similitudes, com cada uma das 7 cartas, cada uma das 7 igrejas da Ásia que receberam aquelas cartas, e iniciamos hoje na igreja de Éfeso, na carta à igreja de Éfeso, foi bênção, e eu quero convidar você para, a partir dos próximos domingos, vir também a partir das 17 horas para a gente aprender juntos sobre a Palavra de Deus. Quero ainda um outro aviso: no sábado que vem, as irmãs da nossa igreja estão promovendo uma feijoada para que seja bênção, para que os recursos, o rendimento dessa feijoada possa ser destinado à compra de equipamentos que nós estamos necessitando para melhorar a nossa qualidade de transmissão via internet dos nossos cultos, melhorar também aqui a qualidade de som e tudo mais para os irmãos. Então nós precisamos avançar nisso. E o jeito que as irmãs acharam de contribuir, de cooperar, foi fazendo essa feijoada aí comunitária e vendendo aos irmãos. Então eu queria pedir a você que se dedicasse a isso. Se você não adquiriu ainda, procure as irmãs, a Edna, a Nice, a Edileuza, fale com elas e participe também. Em prol do reino de Deus, em prol da obra do Senhor. E além de você saborear uma feijoada deliciosa, sempre você ainda vai estar abençoando a obra de Deus neste lugar. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que já fizeram, e se você não fez ainda, faça por favor. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, de todas as cartas que Paulo escreveu, das 13 ao todo que ele escreveu, essa foi a única carta que ele escreveu para uma igreja que ele não conhecia ainda. Todas as outras cartas foram destinadas a igrejas ou a pessoas com as quais ele já tinha tido um contato pessoal. Via de regra, Paulo saía nas suas viagens missionárias, abria igrejas, começava um trabalho ali, e depois partia para um outro lugar, para uma outra cidade, e na impossibilidade de voltar àquelas cidades, ele enviava cartas. Não é? Foi assim para a igreja da Galácia, foi assim para a igreja de Éfeso, que é o nosso assunto da escola bíblica, foi assim para a igreja de Tessalônica, e todas as outras para as quais Paulo enviou cartas. Romanos não, ele não tinha ido até Roma ainda. Ele já tinha pregado muitas vezes na Galácia, já tinha pregado em Corinto, pregou na Grécia, em Atenas, muitas vezes, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ir até a capital do império para pregar-lhes a palavra de Deus. Quando ele escreve essa carta, ele ainda não tinha encontrado com aqueles irmãos face a face. Ele escreve essa palavra a eles
porque surgiu, não é, essa dúvida, por que Paulo não teria ido ainda a Roma, que era a principal cidade da época, que era conhecida como a Senhora do Mundo? Por que lá Paulo não tinha ido ainda? Será que ele estava de alguma maneira constrangido em pregar o evangelho naquela cidade? E Paulo, já no primeiro capítulo da sua carta, então, ele cita esse versículo que vai servir de base aqui para a nossa ministração essa noite, e para dizer àquele povo que ele não tinha nenhum constrangimento, e que todos aqueles que são de Deus não devem ter constrangimento em relação ao evangelho. Nós vivemos também na nossa época dias tão difíceis, onde algumas pessoas têm encurtado o braço, algumas pessoas têm sufocado a voz, algumas pessoas têm inclusive se distanciado desse ambiente, desse lugar e desta causa principalmente. As pessoas estão se intimidando, estão se constrangendo, as pessoas estão se envergonhando de serem identificados com Deus. É um tempo de dificuldade, onde pessoas que não servem a Deus têm vivido dramas terríveis, e pessoas que servem a Deus também estão vivendo dramas igualmente terríveis, e algumas pessoas estão se constrangendo. Bom, quando acontece só na vida de quem não é cristão, quando o mal sobrevém na vida de quem não é cristão, aí as pessoas se animam a falar de Jesus e do Evangelho. Mas quando esse mal assola, inclusive, aqueles que são cristãos, aí as pessoas ficam, de certa forma, constrangidas. E constrangidas por vários motivos, por várias razões. E que na concepção de Paulo, na minha concepção, tomara na sua concepção, que é um cristão também, não são motivos para constrangimento. Não são motivos para a gente tirar o pé. Não são motivos para a gente ficar adiando aquilo que é nosso compromisso, aquilo que é nossa responsabilidade. Nós, como igreja do Senhor, temos privilégios e temos responsabilidades. Não podemos abrir mão dos nossos privilégios e também não podemos refugar diante das nossas responsabilidades. Aquilo que é para nós vivermos, nós queremos e devemos viver. Aquilo que é nosso compromisso, nós não podemos nos furtar. Não é? Então, é sobre isso que eu quero falar com você, que é a minha igreja, que é a igreja do meu coração, que é a minha família, que é o meu povo, que desejo a você o mesmo que desejo a mim e a minha casa, que desejo que a gente avance naquilo que Deus propõe para nós. E não que a gente se intimide, não que a gente baixe a cabeça, não porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente espera, ou não porque a gente não está com o controle das coisas nas mãos, porque se alguém se propõe a andar com Deus, esse alguém nunca terá o controle nas suas mãos. Andar com Deus, servir a Deus, é de alguma forma ter coragem de soltar as rédeas, é de alguma forma ter coragem de trazer o remo para dentro da nau e se deixar ir na correnteza, sabendo que por mais que pareça que as coisas estão fora de controle, por mais que pareça que haja imperfeição, por mais que pareça que as coisas não estão no seu devido lugar, há um Senhor, há um Deus que criou esse universo e que sustenta esse universo. Esse mesmo Deus que é criador e que é provedor, é também diretor, ele está na direção do universo. Não é porque eu perdi o controle muitas vezes, não é porque eu estou meio que perdido muitas vezes, que Deus está perdido. Não é porque alguns têm servido de pedra de tropeço, não é porque existem pessoas que provocam e que causam vergonha, não é porque eu muitas vezes fico envergonhado por mim mesmo, que eu vou me envergonhar do Evangelho de Cristo. Não é porque algumas pessoas dão motivo, que o Evangelho é que dá motivo. Eu tenho que saber separar as coisas, e eu não posso ter nenhum tipo de constrangimento. Eu não posso ter vergonha do Deus a quem eu sirvo, sob o risco de Ele também se envergonhar de mim. Está escrito assim na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Não era fácil enviar uma mensagem assim para Roma. Não era fácil em Atenas. Atenas era o centro filosófico do mundo. Era onde se reuniam os mais sábios, os mais inteligentes, os filósofos, os grandes pensadores. E para essas pessoas, o evangelho era ridicularizado. Não era fácil também mandar uma mensagem dessa para os romanos, porque eles eram cheios de empáfia. Eles eram a capital do império. Eles eram a cidade mais numerosa, mais rica e mais poderosa que existia na face da terra. Eles desprezavam o evangelho de Cristo, ainda que a igreja estava prosperando e crescendo naquela cidade. Os romanos, de forma geral, assim como os gregos, tratavam o evangelho como coisa de menor importância. Primeiro porque ele era simples demais. E eles não podiam admitir, aceitar uma mensagem que era tão simples. Uma mensagem de um Deus simples. Uma mensagem de um Deus humilde. Um Deus que se fez homem. Um Deus que veio e que nasceu em uma das menores cidades de um dos menores países da época. Eles estavam acostumados com o poder. E sabia que ninguém se envergonha do poder. Aliás, a maioria das atividades humanas são para conquistar poder. E depois poder gerir esse poder, administrar esse poder, fazer uso desse poder. Todo mundo, muitas vezes, muitas coisas que nós fazemos, faça esse exercício para você ver. Muitas das coisas que nós fazemos para alcançar poder. Para poder ser visto de forma diferente, ser notado de forma diferente. Que as pessoas olhem para nós e percebam que nós somos mais fortes, que nós somos mais belos, que nós somos mais ricos e, consequentemente, mais poderosos em cada contexto. Então, ninguém se envergonha do seu poder. Mas parecia que o Deus a quem os cristãos pregavam era um Deus que não entendia bem essa questão de poder. Era um evangelho, era uma mensagem muito simples. A filosofia grega, por exemplo, era muito mais nobre, era muito mais pomposa, exigia das pessoas um certo grau de intelectualidade, exigia das pessoas um certo grau de pensamento filosófico diferenciado, um certo grau de iluminação. Mas o evangelho não. O evangelho era uma palavra que era aceita, entendida e compreendida e recebida por qualquer pessoa, por mais simples que ela fosse. Eles, inclusive, questionavam muito essa questão da abrangência do evangelho. Porque a maioria das religiões eram exclusivistas, separatistas. Elas separavam as pessoas, elas determinavam quem eram as pessoas que podiam ou não fazer parte daquela religião. Quem eram as pessoas que podiam ou não aderir àquela filosofia. Quem eram as pessoas que eram capacitadas o suficiente, que tinham inteligência e iluminação intelectual suficiente para compreender aquela doutrina. Mas e o evangelho? O evangelho não exigia nada das pessoas. O evangelho simplesmente era oferecido a todo e a qualquer um que quisesse recebê-lo. Então, esse evangelho era simples demais. Além disso, e o seu representante? Quem era o principal representante do evangelho? Um Jesus que morreu abandonado pelos seus seguidores, nu, exposto em uma cruz? Isso era vergonhoso para muitos deles. Os judeus se escandalizavam com isso, porque quando associavam Jesus, aquele Jesus, ao Messias que eles esperavam, eles diziam, bom, esse Jesus não é o Messias que nós esperamos, que nós aguardávamos, porque o nosso Messias, ele veio para reinar, e esse Jesus foi morto em uma cruz. Então os judeus se escandalizavam com esse evangelho. Mas Paulo faz questão de escrever e dizer, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho vergonha do evangelho. E eu não tenho vergonha do evangelho porque ele é poder de Deus. Não é esse poder com o qual vocês estão acostumados, que é um poder ensimesmado, que é um poder apenas para vanglória, que é um poder apenas para se apresentar,
E que, por maior que seja a sua influência ou o seu poder, nada pode fazer em relação ao homem. Nada pode fazer em relação à humanidade. Por mais poder que vocês adquiram, por mais riquezas que vocês acumulam, vocês nada podem fazer em relação aos outros homens. Porque existe um plano. Os homens foram criados para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Os homens há muito perderam essa semelhança. Há muito perderam essa imagem, ou tiveram essa imagem deturpada. E o poder que vocês têm, a glória que vocês alcançaram, a riqueza que vocês acumularam, não podem contribuir em nada para resgatar esse homem. Eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é poder, e um poder diferente. É poder de Deus, não é poder corrompido pelo pecado humano. O Evangelho é poder de Deus para arrancar o homem dessa degradação onde ele vive. Eu creio no Evangelho porque o Evangelho é poder de Deus para tirar o homem desse caminho de perdição e de condenação eterna e transportá-lo para o lugar onde Deus quer que ele esteja. Eu creio no Evangelho porque, ainda que o Evangelho seja simples e seja abrangente e esteja ao alcance de qualquer pessoa, é a única saída e o único escape para resolver o problema da humanidade. O homem se afastou de Deus e não tem outra forma desse homem se reaproximar de Deus, a não ser ouvindo e aceitando a mensagem do Evangelho. Eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque ele é poder de Deus, ele é dinamite, ele é dunamis, ele é aquilo que o mundo não pode lidar, aquilo que o mundo não pode compreender, porque está muito acima da compreensão de vocês. Deus, na sua grandeza, ocultou essas coisas. Deus, de vontade própria, ocultou essas coisas de sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. Quem mais nesse mundo pode oferecer salvação? Que outro líder religioso? Que outra mente brilhante? Que outro homem tão nobre e tão admirado pelos outros pode oferecer salvação? Na maioria das vezes, esses líderes apontam o caminho. Na maioria das vezes, esses líderes mostram a direção. Na maioria das vezes, esses líderes conduzem a uma porta. Mas qual deles jamais disse, eu sou o caminho? Qual deles jamais ousou dizer, eu sou a verdade? Qual deles jamais usurpou um poder para dizer, eu sou a vida? Qual deles jamais disse, eu sou a luz? Qual deles jamais disse, eu sou a porta? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não é entrar por um caminho que eu estou indicando. Não é seguir uma verdade que eu estou apontando. Não é seguir uma luz que eu estou direcionando. Não é dizer assim, eu sou a luz e quem me segue não anda em trevas. É dizer, eu sou o pão e aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome. É ter coragem de dizer assim, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. É simples para os letrados. É simples demais para os orgulhosos. É simples demais para os pseudos poderosos. E é simples demais para algumas pessoas ainda hoje nos nossos dias. Porque quando a gente anuncia a eles o Evangelho, eles pensam, eu não tenho coragem de abraçar uma fé dessas. Eu não tenho coragem de abraçar uma fé que seja tão simples. Eu não tenho coragem de abraçar uma fé que seja tão abrangente. Eu não tenho coragem de abraçar uma fé que seja tão comum. Eu preciso de coisas mais rebuscadas. Olha, o livro de vocês é um livro simples demais. É um livro antiquado. É um livro arcaico. É um livro que já não tem mais interferência, relevância para os nossos dias. Você tem que ler outras coisas. Você tem que ler outras coisas mais profundas. Mas que outras coisas você pode ler e que venha te conferir salvação?
Salvação, em primeiro lugar, do domínio do pecado. Porque esses homens, por mais que eles se digam e se façam inteligentes, eles continuam sendo escravizados pelo pecado. Eles continuam não podendo dizer não ao pecado. Eles continuam seduzidos, emaranhados, amarrados, acorrentados ao pecado. E sem a menor possibilidade de escapar deles. Eles sentem vergonha do Evangelho. Mas eles estão debaixo de condenação. Eles sentem vergonha do Evangelho. Mas a ira está a ponto de cair sobre a cabeça deles. Eu não conheço todo mundo que está aqui essa noite. Eu não sei qual a sua relação com o Evangelho. Mas eu não sei se você tem vergonha dele. Eu não sei se o Evangelho para você funciona mais ou menos como coisas que você usa no seu particular, coisas que você se beneficia no seu íntimo, mas que você tem vergonha de expor. Eu não sei se o Evangelho para você é uma espécie de pantufa, sabe? Que é delicioso você usar, não é? Fala a verdade. Numa noite fria não é gostoso você se enrolar num cobertor, colocar uma meia, colocar o pé numa pantufa e ficar ali quentinho e gostoso. Mas se chegar alguém, o que você faz? De imediato. Quantos têm coragem de sair com a pantufa no meio da rua? Quantos têm coragem de sair? Não, porque aquilo é quentinho, é gostosinho, é prazeroso. Mas ninguém pode ver. Ninguém pode saber. Tem gente que trata o Evangelho assim. Eu quero o benefício do Evangelho. Mas eu não quero que ninguém saiba que eu tenho relação com ele. Porque o que vão dizer os meus amigos? O que vão dizer os iluminados? O que vão dizer os inteligentes, os poderosos? O meu Evangelho serve para mim. E serve talvez, quando muito, para algumas pessoas que na escala de ascendência, que na escala de poder desse mundo, estão mais perto da base do que do topo. Talvez sirva para algumas pessoas que na escala, na pirâmide, está abaixo de mim. Então talvez eu possa falar para essas pessoas do Evangelho. Porque elas vão olhar para mim e vão ver, porque talvez o sonho delas seja ter as coisas que eu tenho. Então para essas pessoas eu tenho coragem de apresentar o Evangelho. Mas se alguém é mais instruído, se alguém é pseudamente mais inteligente, aí para essas pessoas o Evangelho não serve. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu já entendi que o Evangelho é o poder de Deus. Eu já vi o que o Evangelho faz na vida das pessoas. E sejam elas quais forem, tenham elas o histórico que tiverem. Eu sou testemunha viva daquilo que o Evangelho pode fazer com o pior dos pecadores. Eu já vi o que o Evangelho pode fazer na vida de pessoas que, por mais ricas e poderosas e formadas e letradas e inteligentes que sejam, se viram diante de uma situação sem a menor solução. Até que encontraram o Evangelho. Até que conheceram o Evangelho. E perceberam, e notaram, experimentaram que o Evangelho é poder de Deus. E que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E que o Evangelho livra o homem do domínio do pecado. É assim que Paulo diz em Romanos 6,14. Vocês não estão debaixo de jugo. Vocês não estão mais escravizados pelo pecado. Vocês não precisam mais estar lá. Eu queria que você conhecesse esse versículo. Romanos capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Qual é o poder nesse mundo? Qual é a riqueza? Qual é o argumento que alguém pode dizer, pode usar, para afirmar e para garantir a alguém: você não está mais debaixo do domínio do pecado. Você não precisa continuar sendo dominado pelo pecado. Não há mais necessidade de você continuar desse jeito. Você não está mais debaixo da lei. Agora você está debaixo da graça.
O Evangelho é a única mensagem, é o único poder nesse mundo que pode arrancar as pessoas de debaixo do domínio do pecado. O Evangelho é a única mensagem poderosa o suficiente para livrar alguém da condenação do pecado. Olha o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É só o Evangelho que pode livrar o homem da condenação. Irmãos, o homem não nasce justificado, santificado, e depois, por escolha própria, ele acaba se tornando um condenado. Não é essa a ordem das coisas. O homem nasce condenado. E se ele alcançar a graça de se deparar com o Evangelho, esse Evangelho é poder de Deus para livrar esse homem da condenação. Mas não tem nada, nenhum acerto, nenhuma obra, nenhuma negociação, nenhuma forma de escape da condenação que está sobre a humanidade. Se você está aqui hoje, ou se você está ouvindo essa mensagem hoje, e você ainda não se encontrou, ainda não teve um encontro com o Evangelho de Jesus, não importa qual a sua condição social, não importa qual o seu saldo bancário, não importa qual a sua formação intelectual, você está debaixo de condenação. E é só uma questão de tempo para essa condenação cair sobre a sua cabeça. É só uma questão de tempo para essa condenação lamber você como fogo lambe a palha seca. É só uma questão de tempo para que o seu único fio de esperança se queime e você caia em um inferno de dor e sofrimento por toda a eternidade. Só tem um jeito de escapar dessa condenação terrível e eterna: por meio do Evangelho. É por isso que eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque eu já entendi que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para salvar o homem do domínio do pecado, para salvar o homem da condenação do pecado, para salvar o homem da ira de Deus que está por cair sobre essa terra. Algumas pessoas estão atribuindo essa pandemia à ira de Deus. Irmãos, eu não posso descartar totalmente, mas isso é nada diante do que vai ser a ira de Deus. A ira de Deus que está por cair sobre essa terra, sobre a humanidade, é tão terrível que a Bíblia diz que os homens desejarão a morte, que os homens procurarão a morte, que os homens pedirão para morrer, para escapar da ira de Deus. Isso não vai acontecer. E não terá como escapar. Para onde vai fugir alguém? Para onde alguém vai se esconder de Deus? Onde alguém vai se proteger da ira de Deus que está por cair sobre a humanidade? O que você vai fazer da sua vida quando soar a trombeta? O que você vai fazer da sua vida quando Jesus retirar os seus dessa terra? Que será de você que ainda não entregou sua vida a Ele? Que será de você que ainda não assimilou e aceitou o único poder que pode te livrar do domínio do pecado, da condenação do pecado e da terrível ira de Deus? É assim que diz aí em Romanos 5, no versículo 9, se não me falha a memória. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus.
E essa é a única forma de escaparmos e de sermos salvos da ira de Deus. Algumas pessoas dizem, não, mas eu sou filho de Deus. Não, você não é. Se você não teve um encontro com esse evangelho ainda, então você não é. A Bíblia diz, em João 12, que todos quantos o receberam, o 11 diz assim, João 11 diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E o versículo 12, do Evangelho de João capítulo 1, diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A única coisa que pode nos dar o poder de ser filho de Deus é crer no Evangelho de Jesus. É receber o Cristo anunciado no Evangelho. Mas sabe o que está acontecendo com muita gente? Estão com vergonha de ser associados ao Evangelho. Se intimidam diante dos poderosos dessa terra. Porque se adequam mais, porque gostam mais, porque admiram mais o poder dos homens do que o poder de Deus. Porque valorizam mais o poder dos homens do que o poder de Deus. Porque quando lhes é anunciado o Evangelho, tratam ele como coisa de menor importância. Dizem que não passa de uma superstição religiosa. É um fanatismo religioso. Essas pessoas são todas fanáticas religiosas. Se reúnem aí porque são fanáticos. Se reúnem aí porque sofreram uma lavagem cerebral. Se reúnem aí porque já não pensam mais. Já não tem mais massa cinzenta. São acéfalos. Não tem mais condição de raciocinar, por isso se reúnem. Não, essas pessoas se reúnem porque elas se viram livres do poder que os levaria à morte e à condenação eterna. Elas, por graça, tiveram um encontro com o único poder que pode livrar o homem dessa situação e desse futuro irremediável e inescapável. Se você está aqui hoje, é porque Deus preparou essa noite para você. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus preparou uma oportunidade para você. Não dá mais tempo de a gente ficar com vergonha de nos associar ao Evangelho, de nos aproximar do Evangelho, de recebermos o Evangelho. Não dá mais tempo da gente usar o Evangelho como se fosse pantufa. É tempo daqueles que são de Deus terem coragem de se apresentar. Se você é daqueles que falam, eu não posso dizer que eu sigo a Jesus, porque eu vou ser mal visto pelo mundo, então reveja a sua relação com o Evangelho. Reveja o que é o Evangelho para você. Se o Evangelho para você é maravilhoso, é gostoso, porque esse ambiente é gostoso, é aconchegante, no domingo à noite, mas na segunda-feira, você vira a página, esconde o que já viu, e vive pela cartilha do mundo, e segue os preceitos desse mundo, cuidado, porque a ira de Deus está por cair sobre aqueles que não têm uma relação íntegra e verdadeira com o Evangelho. É tempo de nós assumirmos a nossa posição, sem constrangimento. É hora da gente não ter mais vergonha. Quem tem vergonha do Evangelho é porque acredita que tem alguma coisa no Evangelho que está fora do lugar. Que Deus parece que perdeu o controle em determinado momento ou de determinada situação. Tem vergonha do Evangelho porque não é uma roupagem que é apresentável em qualquer ambiente. Eu me envergonho do Evangelho porque ele não é aceitável nos ambientes que eu estou ou não é aceitável nos ambientes onde eu quero estar.
a posição que eu almejo para a minha vida, é uma posição que não tem coerência com o Evangelho. Em algum momento eu vou ter que escolher se eu fico com o Evangelho ou se eu fico com a posição que eu tanto almejo nessa vida e nesse mundo. Porque às vezes, não sempre, mas às vezes, para se ter poder nesse mundo, é preciso abrir mão da nossa identidade, da nossa identificação com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho salva o homem da degradação que tomou conta da humanidade. O Evangelho salva o homem da corrupção do pecado. O Evangelho salva o homem do domínio que o pecado exerce. O Evangelho salva o homem da condenação para a qual estão destinados todos aqueles que rejeitam o Evangelho. O Evangelho livra o homem da ira de Deus que está por cair sobre essa terra. Como é que vai ser? Como é que vai ser a sua relação com o Evangelho? Todo mundo pode saber que você é cristão aqui na igreja, mas seus vizinhos não podem saber. Seus amigos do trabalho não podem saber. O seu professor da faculdade não pode saber. A moça com quem você sonha ter um relacionamento não pode sonhar com isso. O rapaz que você sonha de viver uma história com ele, de amor, de casar-se, de ter família, não pode saber que você é uma moça evangélica, porque isso pode atrapalhar na relação. E então você esconde. Então você maqueia. Então você tenta tapar o Evangelho. Não tem como. O Evangelho vai aflorar. O Evangelho vai cumprir o seu propósito. Seja em Atenas, seja em Roma, seja no século 21, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. Mas não é uma salvação geral e restrita. É salvação para aqueles que creem. É salvação para aqueles que não se acovardam. Como falávamos aqui há uma semana atrás, nós não recebemos espírito de covardia. Nós recebemos espírito de poder, de amor e de moderação. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de Jesus. Quando eu visualizo mentalmente o Cristo crucificado, isso não é escândalo para mim. Isso não é vergonha para mim. Pelo contrário, isso é a única coisa na qual eu me glorio. E como diz Paulo também em Gálatas 6,14, não é? Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Pela qual cruz eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Não há mais possibilidade de relação, não há mais possibilidade de acordo, não há mais possibilidade de comunhão entre quem é do Evangelho e quem é do mundo. E nós precisamos definir em algum momento de que lado nós estamos. O Evangelho não é algo para se ter vergonha. Muito pelo contrário. Paulo sabia que o Evangelho era a única coisa que tem nesse mundo, ou a coisa que tem nesse mundo que melhor retrata o poder de Deus. Lida com o poder de Deus, não aqueles que se prepararam e que estudaram e que gozam do nosso respeito também, da nossa admiração até, que prepararam e estudaram para fazer cirurgia cerebral. O poder de Deus não se manifesta na sua totalidade, na sua maior extensão, na vida daqueles que estudaram a ponto de conhecer detalhes dos planetas,
das galáxias, ou do fundo dos oceanos. Alguém que está agora, pode apresentar um crachá de funcionário da NASA, ou da ONU. O poder de Deus se manifesta no Evangelho. E o Evangelho é o único poder que pode tirar o homem do caminho de condenação eterna e transportá-lo para um caminho de comunhão eterna com Deus. Ricos e poderosos pode te oferecer uma viagem intergaláctica. Já estão vendendo, você deve ter visto por aí. Já estão vendendo passagens para você dar uma volta no universo, para você dar uma volta no espaço, para você poder enxergar a Terra de longe. Isso já é fácil. Você consegue comprar, se tiver dinheiro para isso, você compra uma passagem. Para subir um desses foguetes aí, dessas naves, e sair da órbita da Terra. Mas não existe, nunca existiu, e jamais existirá um poder que possa transportar o homem do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do reino das trevas para o reino da luz. O único poder que faz isso é o Evangelho. Cuidado para você não estar sentindo vergonha do Evangelho. Eu quero terminar lendo 2 textos com você, tomara eu me lembre deles. Um é Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 27. Nós vamos terminar já em instantes. Mas eu quero que você conheça Mateus capítulo 10, versículo 27, diz assim: o que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vou repetir esse versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu vou repetir, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Pense sobre isso. Pense sobre isso a partir de segunda-feira. Pense sobre isso quando você estiver fora desse ambiente aqui. Pense se você está tendo vergonha do Evangelho de Cristo, que é o único poder que pode fazê-lo ter um representante diante de Deus. Porque se você honrar a Jesus e o seu Evangelho, então Ele vai representar você diante de Deus. Mas se você negar a Jesus e o seu Evangelho, a quem você vai recorrer quando você estiver diante de Deus? Qual é o poder que vai livrar você da ira de Deus se você negar a Jesus? Se tiver vergonha do Evangelho. Olha o que diz em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 35.
E eu vou terminar lendo esse texto. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer um que se envergonhar de mim e das minhas palavras, qualquer um que se envergonhar de Jesus e do Evangelho, o Senhor também terá vergonha dele diante do Pai. Como é que vai ser, irmãos? Como é que vai ser? Talvez você está aqui hoje e diga, mas se eu me aproximar do Evangelho, talvez os meus pais se afastem de mim. Bom, então fique com os seus pais. E no dia do juízo, clame por eles. Peça para que eles venham te ajudar. Talvez você diga assim, eu não vou me aproximar do Evangelho, porque se eu me aproximar do Evangelho, meu namorado não vai mais querer ter mais nada comigo. Então fique com o seu namorado. E no dia que você estiver diante de Deus, clame pelo seu namorado. Chame pelo nome dele. Talvez você diga que o nome dele é lindo, não é? É tão lindo o seu nome. Chame pelo nome dele naquele dia. E você verá se isso servirá de escape para você. Talvez você não queira se aproximar do Evangelho porque os seus filhos vão rejeitar você e vão te julgar mal. Eu não quero que meus filhos me julguem mal. Então fique com os seus filhos. E quando você estiver diante do trono de Deus, peça ajuda para os seus filhos. Talvez você diga assim, eu não vou me aproximar do Evangelho, porque isso pode fazer com que eu perca muitos clientes e muito dinheiro. Então fique com os seus clientes e com o seu dinheiro. E quando você estiver diante de Deus, ofereça a Ele o dinheiro. Tente pagar pela sua entrada. E então você vai ver se vai funcionar ou não. Eu posso garantir a você hoje que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo joelho, sem exceção. Você pode dobrar o seu joelho hoje diante de Jesus. E naquele dia, você estará ao lado dele por toda a eternidade. Ou pode esperar até aquele dia para dobrar o seu joelho diante dele, porque você vai dobrar. Todos vão dobrar. Grandes e pequenos, reis, poderosos, ricos, todos se dobrarão diante de Jesus. Mas depois de se dobrarem diante dele e de confessarem que ele é o Senhor, serão destinados para o fogo eterno, onde já estará Satanás e seus anjos. E ficarão lá por toda a eternidade. Passará 100 anos e eles estarão lá. Passarão 1000 anos e eles continuarão lá. Passarão 1 milhão de anos e eles continuarão lá, em dor, em ranger de dentes, em gritos e em sofrimentos. Isso me alegra? Claro que não. Muito menos alegra a Deus, que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para livrar você da ira vindoura. Ele pode livrar você. Decida-se por Ele hoje e garanta que
e Ele será seu representante por toda a eternidade. O Evangelho não é para mentes brilhantes, é para quem crê. O Evangelho não é para perfeitos, o Evangelho é para quem crê. O Evangelho não é para os bem-nascidos, os ricos e poderosos. Não, o Evangelho é para quem crê. O Evangelho não é para quem tem sorte, para quem está na hora certa, no lugar certo. Não, o Evangelho é para quem crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você tem coragem de assumir que você crê? Você tem coragem em qualquer ambiente de dizer: eu pertenço a Jesus, eu amo a Jesus e amo o Evangelho, eu não me envergonho de Jesus e não me envergonho do Evangelho? Então amém. Viva de acordo com essa fé. Que a sua vida, que a minha vida e que a sua vida possa dar testemunho dessa nossa fé. Nós temos um representante diante de Deus. Mas e você que está aqui hoje? E que tem vergonha de levantar sua mão diante das pessoas e dizer: eu aceito, eu creio. Ele não se envergonhou de morrer de braços abertos, de morrer nu em uma cruz, de derramar cada gota do seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Talvez você diga: hoje não, amanhã talvez, amanhã quem sabe. Quem sabe mesmo? Quem sabe se vai estar vivo amanhã? Quem pode garantir que estará vivo amanhã, que terá uma nova oportunidade? Por que deixar para amanhã, se hoje a porta está aberta e a salvação está franqueada a você? Receba Jesus hoje. Receba o Evangelho hoje. Aqui ou aí onde você está. Mas receba o Evangelho hoje. Confesse a Jesus hoje, e Ele te confessará. Ele confessará seu nome diante do Pai e dos seus santos anjos. Eu já disse, eu não sei se há alguém aqui essa noite que não tomou essa decisão ainda. Mas se houver, a oportunidade está aberta para você aqui e agora. Ele quer te salvar aqui e agora. Ele pode te salvar. Ele é o único que tem poder de te salvar e quer fazê-lo aqui e agora. Tem uma pessoa aqui nesse ambiente que quer levantar a mão e dizer: eu creio e eu quero a salvação que Jesus morreu para me dar. Se você não fez isso na sua vida ainda, é preciso que você faça. Ah, mas Deus sabe que eu creio aqui no meu coração. É preciso que você faça. A Bíblia diz que aquele que crer com o coração e confessar será salvo. Pode procurar na sua Bíblia e ler Romanos 10:9. Se crer com o coração e confessar, então será salvo. Mas tem vergonha de confessar? Então não dá para garantir que crer com o coração se tem vergonha de confessar. Ele também se tirar vergonha naquele dia. Quer vir hoje? Dê um sinal com a sua mão. Peço aos irmãos que orem agora conosco. Eu repito, eu nem sei se tem. Acabei esquecendo de apresentar. Mas se você está aqui hoje e nunca tomou essa decisão, levante a sua mão comigo. Eu quero orar por você. Tem alguém? Aqui embaixo tem alguém? Tem alguém que ainda não levantou a mão em aceitação a Jesus e quer fazê-lo agora? Essa é a sua oportunidade, a oportunidade que Deus preparou para você. Levante a sua mão em sinal de aceitação a Jesus. Quer fazer isso? Tem alguém aqui que quer levantar a mão para Jesus? Lá em cima tem alguém? Eu não sei se há alguém lá em cima que não levantou a mão para Jesus. Quer fazer isso? Levante a sua mão em sinal de aceitação. Alguém quer tomar essa decisão? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não se envergonhe de fazer parte de uma igreja onde se fala da importância do arrependimento e da salvação. Porque acredite, é muito mais fácil falar de prosperidade, de bênção, de alegria, de gozo, de vitórias, de conquistas. Mas sem Jesus, nenhuma das conquistas do mundo serão suficientes para livrá-los ou para livrar-nos naquele dia.
só o que Jesus conquistou. Isso vale a pena. Jesus pagou por isso, então vale a pena. Receba aquilo que Jesus pagou para você, comprou para você, e não o que o mundo tem te oferecer. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Talvez você preferisse estar numa igreja onde o fogo está caindo, como dizem, não é? Ou as bênçãos, ou o anjo está só assinando papéis de bênção e de vitória. Mas esse não é o evangelho. Isso não livra o homem da condenação eterna. O que livra o homem da condenação eterna é saber que Jesus morreu na cruz por ele. Quem crê nele será salvo. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 1,12. Você conhece isso? A gente fala sempre aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quer continuar sem ter a vida? Amém, é com você. Mas quer ter a vida? Essa vida está em Jesus. Se deve ir para Ele hoje. O amanhã não pertence a você. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Você, por um motivo ou outro, acabou se desligando, parou de cultuar, não adora mais a Deus, envolveu-se com o mundo, com o pecado. Você é um cristão, mas você se envolveu com o que não deveria. Você se afastou, se esfriou. Hoje o Senhor te convida a voltar. Se houver alguém aqui nessa condição, nós vamos orar por você e te receber de braços abertos. Alguém afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar? Alguém que se desviou por qualquer motivo e hoje quer voltar para a presença do Senhor? Sinalize e nós vamos orar com você. Se não tem, amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, amém? Os irmãos estão com oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor por nos dar esta graça, estarmos juntos aqui essa noite. Deus abençoe você. Ao sair daqui, lembre bem em quem você crê e a quem você pertence. E não sinta vergonha disso, nem um segundo sequer. Que Deus abençoe sua vida. Que a graça de Jesus e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e até que Ele venha nos buscar. Quem crê, diga amém. Deus abençoe você, fique firme no Evangelho de Jesus. Vamos louvar a Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber.
toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, Ele é maior. Aleluias. Jesus, Jesus. Aleluias. Deus abençoe.